Olá, meus amigos, olá, queridos, a paz do Senhor. Estamos começando, dando início a mais uma programação, Os Sonhos de Deus, aqui nos estúdios da Nova Onda. E hoje temos aqui um convidado super especial, Jefter Figueiredo, que vai bater aquele papo gostoso, né? Vai falar um pouquinho da sua trajetória. E hoje ele trouxe também um parceiro, um amigo, um tecladista, David. David Ferreira. Ferreira, e eu vou passar aqui para o meu amigo Jefter. Jefter, seja bem-vindo. Que bom estarmos aqui no Sonhos de Deus, esse podcast, né? É um prazer enorme. Mauro, que eu já conheço já há muitos anos, né? De estrada aí de Nova Iguaçu, de rádio. E eu venho trazer grandes novidades do Liberdade para quem não, para quem ainda nunca ouviu falar do Jefter, mas as músicas do Grupo Liberdade as pessoas conhecem bastante. E nós estamos aí, nesse espaço aí, muito agradável. Deus possa abençoar todos vocês. Jeff, me conta um pouquinho, qual foi o seu primeiro contato com a música gospel? Seu primeiro contato? Rapaz, em 1986, eu participei de um festival chamado é, Graça e Paz. Não sei se você ouviu falar no Graça e Paz. Ele faleceu. Ele fazia um festival lá no Teatro de São João de Meriti. E ali surgiu Novo Som, Catedral, Banda e Voz, Grupo Liberdade. E nós tivemos várias sessões de festivais ali, e ali girou bastante aquele festival. E de lá para cá, na época, eu tirei terceiro lugar, né? Legal. E era concorrido, porque só tinha gente fera naquela época. Aí ele ficou mais ou menos uns 6 meses ali no Sesc de São João de Meriti. Você sabe que naquele tempo, a gente, como jovem, né, a gente sempre gostava desses movimentos. Não tinha internet, nada a ver. Não tinha internet, então Era mais difícil. a galera gostava bastante. E aí, quando eu saí do festival, lá mesmo eu fui convidado para estar no Grupo Liberdade. Então, tem como relembrar algum O sucesso Grupo aí? Liberdade, quando eu cheguei, já estava preparando o Nem Tudo Está Perdido, que Aham. era aquela capa de jornais, né? E uma das canções que você deve lembrar foi essa aqui, ó. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido, resta uma esperança. Jesus Cristo, o meu Senhor. Nem tudo está perdido, resta uma esperança. Jesus Cristo, o meu Senhor. Lembra dessa aí? Lembro. Tocou muito na rádio, né? Tocou muito aqui na rádio comunitária, né? Tem tocado em algumas rádios ainda, né? As Não, pessoas tem. pedem, tocam. As músicas antigas hoje, com a chegada da internet, né, e com a chegada das plataformas, né, e hoje nós conseguimos colocar todas as canções nas plataformas. Então hoje as pessoas vão lá, clicam ali e estão curtindo a nossa música. E eu estou resgatando agora para estar ao vivo com o pessoal também. Legal. E nessa decisão de você ter partido para a música, teve algum momento marcante? Alguma coisa que marcou, que falou, poxa, agora sim, agora vou continuar. Não, eu desde pequeno, com 9 anos de idade, eu já tinha essa inspiração de música, né? Então eu já sabia o que eu queria. É importante a gente saber, né? Por exemplo, eu não demorei a me identificar. Será que eu sou cantor? Será que eu sou pastor? Eu não tive essa. Se encontrou rápido, né? Me encontrei rápido, né? Isso é Eu, bom. o meu pai era pastor, então já nasceu no berço da própria igreja, né? E nós começamos era primeiro filho, né? A cantar, e naquela época eu era da obra de restauração. A gente usava muito um inário da harpa cristã. Aham. Então o meu pai cantava muito, então isso aí Já foi está entrando, envolvido, já né? fiquei envolvido, então eu me achei rápido. Fui crescendo, já partindo já para cantando na igreja, cantando em outras igrejas, né? O meu pai sempre me levava em outras igrejas, então a gente estava sempre envolvido com a música. Legal, legal. E como que ela te inspirava no dia a dia?
Você estava compondo as músicas sozinho ou tinha alguém também do seu lado para compor? Não, aí o Liberdade sempre teve uns compositores. Por exemplo, a música Sentimentos é do Carlos Jefferson e do Leandro. O Carlos Jefferson era o baterista e o Leandro era o tecladista, né? Não sei se você lembra dessa canção aqui, ó. Sentimentos. Sentimentos que ficaram pra trás, no instante esqueci de dizer pra você, o passado ficou e levou transgressões que nem mesmo eu sei porque cometi. Essas coisas não tem como a gente explicar, mas eu posso dizer, você não me deixou. Eu sinto em mim tua mão me guarda, os teus olhos me veem em todo lugar, mesmo pecador me mostrou seu amor, mesmo pecador. Foi assim que me salvou, mesmo pecador. Me mostrou seu amor, Jesus. Batendo saudade. Essa canção, rapaz, ela Tocou muito. Tocou muito, né? Tocou muito. Ó, eu tô até arrepiado aqui. Ó, é uma unção que realmente Deus trouxe pra gente. E eu vi milhares de pessoas sendo abençoadas. Poxa, Jeff, eu tava precisando de escutar algo novo na minha vida, né? Eu lembro até hoje que um guitarrista falou, poxa, Jeff, quando você cantou essa música, eu percebi que a minha vida mudou. Porque eu vim para a igreja, eu estava viciado ainda em bebida, em fumar, eu estava largando ainda as coisas. Mas quando você cantou essa música, cara, eu senti um amargo na minha boca aqui para nunca mais. Gratificante, né? Você escutar as pessoas falando, testemunhando o que Deus tem feito através dessas canções. Quais foram os maiores desafios? Porque existem desafios. Os desafios são muito grandes, porque primeiro é que a gente sempre foi um grupo independente, né? E a gente não tinha gravadora. E você fazia tudo. E naquela época, eu que, além de ser o vocalista do Liberdade, eu que agitava tudo, eu que montava tudo, eu que estava investindo em muitas coisas, né? E a banda sempre me apoiando, né? A galera sempre me apoiando, porque só em estar aqui, né? Em ensaios, e o ritmo de gasto são os mesmos, né, Pastor Davi? As coisas são os mesmos, então a gente tinha. Então o grupo tinha aquela disponibilidade, né? A única coisa que a gente percebe para dia de hoje, a falta de amor, às vezes, atrapalham bastante, né? Eu lembro que naquela época do Liberdade, a galera tinha vontade de adorar a Deus, vontade de ensaiar, vamos ficar o dia inteiro. A gente ficava. Então, os desafios eram muito grandes, porque a gente precisava de muita coisa. Hoje você tem um podcast aqui, hoje você tem uma gravação maravilhosa. Para você chegar numa televisão, era um custo. Até para pegar uma cifra era ruim, né? Não tinha YouTube. Fala aí, Davi. Não, é verdade. Pode encostar mais. Chega mais perto. Tirar é um pouco mais complicado. Eu lá, meu pai sempre foi mente aberta, então a gente meio que ali debaixo da autoridade dele, a gente ouvia algumas coisas vindo lá de fora e facilitava para chegar numas músicas como essa do Liberdade e a gente saber o que está fazendo, tocar, né?
Então, os desafios eram, assim, maiores, acredito eu. Muito embora hoje também tenha os seus desafios, nós temos desafios, mas quando Deus está no controle, a gente... Verdade, verdade, E verdade. fala um pouquinho desse novo trabalho aí, essa porta é para você. Rapaz, aí depois de. Imagine você ter gravado mais de 50 canções. Né? É que você falou, pô, Jeff, desde 1987 não trocou um vocalista. Então, e aí, nesse período, eu virei divulgador. Né? Eu virei divulgador de cantores. Eu fui parar lá na Line Records. Não sei se você conhece, a Line Records é da gravadora da Igreja Universal. Sim. Eu fiquei ali entre uns 5 a 6 anos ali. Lá eu comecei a divulgar J Neto, Jamile, Robson Nascimento, Robson Monteiro, Marcelo Nascimento. Então eu estava envolvido na música, né? E aí o meu ministério, o Liberdade foi até ano de 96, né? De 87 a 96 o Liberdade foi. Eu dei uma parada ali porque eu fiquei divulgando os cantores. Parada entre aspas, né? Eu comecei a gravar outras coisas. Mas nesse período de 87 a 96, o Liberdade fez quase uns 40 canções, né? Foram 4 LPs, né? Nem Tudo é Perdido, A Vitória é Nossa, Redenção, Sentimento e os 10 anos ao vivo do Liberdade. Então, o LP antigamente, e CD, era 10 músicas. Então, né? Entre 10, 12 músicas. Hoje que tá maravilhoso, né? Uma música, um singers, eu sou cantor. Verdade, verdade. Mas tudo bem, vamos embora, né? Então, mas essa música, essa porta é para você. Ela surgiu em qual momento da sua vida? Essa porta para você, eu estou no Ministério Apacentar desde 2001. E todo ano o pastor libera um tema do ano. Todo ano tem isso. Ó, esse ano vai ser isso. E o ano de 2025 para 2026, no dia 31, o pastor disse: o ano de 2026 será o ano de portas abertas. Não foi, pastor? Foi. Ano de portas abertas. Como a gente estava contido hoje, eu sou back vocal do Ministério Apacentar, porque eu não parei, entendeu? A minha história é muita coisa. Eu acho que o tempo não dá. A gente está só cortando algumas coisas. Eu pedi ao Senhor para Deus, se eu entrasse, a minha música entrasse na visão da igreja, como portas abertas, né? O que Deus realmente precisa de te ajudar para abrir as portas. Eu sei que muitas pessoas passaram por portas muito fechadas, né? Bateram na porta, não conseguiram, principalmente cantor, né? Naquela época era uma corrida imensa de gravadora, e as gravadoras às vezes não tinham condição, não queria você, ou não te dava atenção, e as portas se fechavam muito. E o músico também tinha essa dificuldade, né? Então, esse tema, Portas Abertas, chegou para mim assim, foi uma força tão grande, que eu falei, poxa, eu preciso de uma música de portas abertas, eu preciso entrar na visão da igreja também, né? Aí tinha um amigo meu lá de Campinas, eu mandar um grande abraço ao pastor Marcelo Cunha, que já andou comigo um período, que eu tenho uma rádio web, chamado Rádio Sem Limites, né? Que pega todo o mundo, né? Graças a Deus que a rádio entrou na internet, né? Então, e ele sempre estava comigo, e ele era compositor. A gente trocando umas ideias, eu falei, pastor Marcelo, o senhor não tem nenhuma música de portas abertas? Eu fiquei muito tempo cantando, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar... Eu vim da Igreja Universal, né? Então, essa música bateu bastante. Eu entrei nessa música aí. Eu fiquei até feliz de ver a Igreja Universal nos ginásios aí, agora recentemente. Todo mundo cantando Quando o Vento Soprar. E essa música ela me acompanhou há muitos anos, né? Falei, poxa, eu precisava dessa mudança, eu precisava de vir com uma música nova. E eu, voltando ao pastor Marcelo Cunha, ele falou, Jeff, eu não tenho, mas eu acho que vou fazer uma aqui agora para você.
essa porta é para você. Eu falei, essa mesmo. Esse nome. Entendeu? Tem tudo a ver, né? Aí, eu falei, não, eu quero essa música. Não, mas eu tenho que fazer ainda. Você acredita que Deus começou a agir de uma forma tão grande ali naquele momento, que ele fez a música entre 5 a 10 minutos e mandou para mim. É um louvor profético, né? Se o medo vem me assustar, eu corro em direção ao Deus da provisão para me ajudar. Se a escuridão me apagar, eu chamo a existência, a luz de Deus virá para me guiar. A porta que o Senhor vai abrir nunca mais irá se fechar, porque quando Ele fala até o mar tem que se acalmar. Nada mais irá se perder, Cristo tem todo o poder. Levante suas mãos, profetize em oração, essa porta é pra você. Aí saiu essa música. É um louvor profético. Rapaz, aí eu falei, Jesus, que música é? Não, é uma música que eu cantei agora, as pessoas pegam na hora, né? É profético. Aí eu apresentei isso pro pastor Marcos Gregório, né? Ele falou, Jeto, eu vou te ajudar. Deixa eu gravar um vídeo para você. Não sei se você viu na internet ele falando que essa música é profética, essa música vai se transformar a sua vida, essa música vai mudar a tua história. Eu tenho acompanhado, né? eu tenho visto ele. Quero também. mandar um grande abraço. Eu conheço o pastor Gregório há 35 anos. Quando eu cheguei no Liberdade, o pastor Marcos Gregório, ele era o conselheiro do Liberdade. Ele, antes de ser pastor, ele já chegou lá com... Ele dava a palavra, ele era aquele conselheiro, aquele que levava a palavra para o pessoal do Liberdade, né? E de lá para cá, quando nós gravamos o primeiro LP, ele seguiu para ser pastor e eu continuei. Eu já tinha um propósito, né? Meu propósito era cantar, eu continuei e ele seguiu, ele foi parar na comunidade de Nilópolis, né? E aí depois ele saiu da comunidade de Nilópolis, aí abriu o Ministério Apacentar, e em 2001 nós se encontramos de novo. Aí eu parei lá no Ministério Apacentar, estou até hoje, a média aí de 25 anos, né? 25 anos eu estou no Ministério Apacentar. Então, os membros de lá, todo mundo na igreja deve estar recebendo muito bem, né? Não, as pessoas me conhecem. Teve muita gente que saiu também, né? Eu entrei na gravadora do Toque no Altar, como eu era divulgador da Line, eu fui convidado pelo pastor Marcos Gregório para estar com o Toque no Altar quando estava iniciando o Restitui. Os planos que foram embora, planos que se perdeu. Então, Restitui. Então, a gente começamos a divulgar essa canção, Deus restitui, Deus de promessa. Então, nós ficamos ali 4 anos dentro da gravadora, né? Então, todas essas músicas que você vê do Toque no Altar, teve um toque do Jefter Figueiredo ali, né? Com as rádios, que eu tinha muito rádio comunitária, né? Você sabe disso. Eu tinha Rádio Liberdade lá em Miguel Couto. Eu estava falando até com o seu Mário aí, lá de Miguel Couto, e nós tínhamos muitos parceiros de rádios, né, de rádios comunitárias, então facilitava... A Rádio Liberdade? A Rádio Liberdade. Eu tinha a Rádio Liberdade. Eu fiquei com a Rádio Liberdade uns 10 anos. E a facilidade de colocar as músicas era muito fácil, né? A gente tinha uns parceiros de rádio, nós começamos a colocar as canções e foi levando. É claro que existe uma unção, existe um preparo, existe uma coisa diferenciada para a música crescer, né? Eu sempre falo isso, não é só a mão de um divulgador, né? Não é só uma televisão, é um processo que eu vim acompanhando ali no Ministério Apacentar.
campanhas, muito jejum, muita subida de monte. E eu tô fazendo tudo isso, tá? Essa música, essa porta é para você. Eu coloquei no azeite ali, já tá um tempo ali já. Até porque é para alcançar almas, né? Exatamente, O louvor exatamente. profético, as pessoas querem portas abertas, né? É porque chega um ponto do teu ministério é que você não está atrás de trabalho. Você precisa realmente de trabalho. Você precisa de ter recursos para o negócio andar. Mas não é minha prioridade, não é o primeiro lugar. Meu primeiro lugar é alcançar vidas, abençoar pessoas, ser um canal de bênção, o que Deus que deu, né, o talento, o teu dom, para você transmitir. E Salmo 22 fala que Deus habita nos louvores, né? Exatamente, Deus habita nos louvores. exatamente. E através do louvor, através das tuas canções aí, eu acredito que muita gente tá voltando para Jesus. Muitas pessoas que saíram e pessoas Saiu, que estão agora se prostrando diante de E Deus. olha, o meu objetivo, eu estava conversando com o pastor, é, o Azaf, que é um dos ministros lá da Pacentar, justamente resgatar a minha geração passada, que se decepcionou com muita coisa, né? E também trazer a nova geração para sentir um gostinho de coisas boas, né? De estudar um teclado, de estudar um violão, de estudar um metal, uma bateria. Você lembra aquele Sim, nosso sim. tempo que você encontrava jovem tudo com Eu violão nas ensaio costas? praticamente o dia todo na igreja. Ensaio o dia todo. Eu ensaiava muito o dia inteiro, domingo. Comprava um refrigerante, né? Comprava pão com mortadela e pronto, aí ensaiando. Na época acredito, do Liberdade, que você estava no Liberdade. Sim. Aquela época, aquele período. Então, os grupos Novo Som, Semeando, Banda e Voz, Catedral, a gente influenciou bastante a nossa geração, né? Então, hoje eu falo que eu consegui atingir duas gerações. A geração do meu pai e a minha geração, né? E eu quero atingir agora essa nova geração. Resgatão, eu fiquei feliz de cantar essa semana lá no Ministério Apacentar, a música Restitui. O quanto que as pessoas lembraram da canção, o quanto que a Marcou também, né? unção também desceu, né, pastor Davi? Né? E o que Deus tem feito. Então, músicas de 20 anos atrás, Deus faz até hoje. Verdade. E além da música, você tem outros projetos, além da música, tem algum sonho para você realizar? Porque você já praticamente já realizou o sonho, já se tornou um grande cantor. Não, mas o meu sonho é hoje estar em todo mundo. Esse é meu sonho ainda, de ter uma banda hoje completa. Por mais que eu vim do Liberdade, dei uma parada, eu entrei nos playbacks, mas o meu sonho, um dos objetivos meu é justamente ter, não ir só com playback, mas por exemplo, formar uma banda, abençoar músicos. E não é fácil formar uma banda. Não é fácil, porque hoje você encontra pessoas casadas. Hoje você encontra pessoas com compromissos, né? Não é como antigamente jovem. E a demanda é muito alta. Então, há umas dificuldades, às vezes. Então, eu estou até nas minhas redes pedindo colaboradores, pessoas que querem enganjar nesse evangelismo, que venham nos abençoar financeiramente para as coisas crescerem. Para a gente levar essa palavra de Deus, né, para milhares de pessoas que ainda precisam ainda, né? Então, são vários objetivos. Formar uma banda, pessoal licenciado, não é tão fácil. Não é tão fácil. Né? Mas é um sonho que pode ser realizado. Amém. Pode ser realizado. Porque existem bandas, eu conheço bandas que a formação é de muito tempo. Tem banda que tem formação de muitos anos, né? Você pode ver que quase não saiu ninguém. Verdade. Mas tem como você formar uma banda que não é fácil, mas tem que formar. Quem não vai querer participar com você? Né? Tem isso também, né? Vou participar com o Jeff. Mas, graças a Deus, quando eu entrei no back vocal lá da Pacentar, eu conquistei muitos amigos, todavia tecladista também, um dos tecladistas de lá também.
Tem as meninas do back vocal, elas não vieram, que uma delas pegou uma gripe, então, entendeu? E o Azaf também está envolvido com outros projetos dele também. Então, esses amigos que abraçaram a ideia do projeto, né? Então, as coisas começam a fluir. E hoje eu preciso de muitos conteúdos hoje na internet, né? Hoje as coisas mudaram, né, Val? Melhorou. Melhorou, Já mas divulgar bastante. só que hoje você tem que ficar direto na internet. Direto. Entendeu? Toda semana. De qualquer forma, tem que trabalhar muito, né? Tem que trabalhar. Tem que Dobrou. trabalhar de noite. Pra você ter uma noção, nas plataformas hoje existe 100 milhões de músicas. Tudo nas gavetinhas para alguém clicar. Imagine isso. Trabalho dobrado. Jefferson, agora me diga o seguinte: o que você tem para a geração de hoje? Qual o recado que você tem para a geração de hoje? Qual o conselho que você dá para a geração que está começando na música? Porque tem muita gente querendo ingressar na música, mas fica às vezes com o pé atrás. Poxa, mas tem tanta gente fazendo sucesso. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou alcançar o meu objetivo? Olha só, o conselho que eu sempre dou é o seguinte. Primeiro, você precisa de adorar a Deus com o seu talento. Isso que é primordial de um músico. Se você tem talento, você tem dom, você tem que se aprimorar. Você tem que estudar. E geralmente a gente percebe isso, que a geração que está chegando agora, ela não quer, eu não sei se ela não está conseguindo enxergar as pessoas que vieram lá atrás, que têm um talento, ou não querem fazer. Então você precisa realmente de estudar. Você precisa se preparar, principalmente voz. Eu não paro de estudar voz, porque voz você precisa de cordas vocais, você precisa de vocalizes, você precisa de se preparar. Entendeu? Eu estava vendo um cantor secular que ele faz 7 horas de show. Imagine isso. Tem que ter voz. Tem que ter voz. Imagine. Muito, né? É um preparo, né? Vamos ouvir mais um pouquinho? Vamos ouvir mais um pouquinho. A outra canção. O Prisioneiro. Prisioneiro. Só Jesus. O caminho certo é só Jesus. Ele não te deixará sozinho. Estará contigo eternamente. Só Jesus, o caminho certo é só Jesus. Ele não te deixará sozinho, estará contigo eternamente. Ele está comigo. Só Jesus. Esse ano eu faço 63 anos. Olha, tá bem, Jefferson. Tá bem. Continua afinada. Continua afinada, a voz firme. A juventude de hoje tem que seguir o exemplo. Exatamente. A juventude de hoje. Eu tenho uma filha que eu falo com ela, Carol, você tem que estudar e tem que acompanhar algumas pessoas que já fazem sucesso há muito tempo. Porque às vezes as pessoas veem você um pouco parado e você está descansando. E às vezes as pessoas não conseguem entender que aquela pessoa tem uma história. Você tem uma história, fica mais fácil de você não errar. Mesmo que você não trilhou, você não conseguiu passar aquela pessoa, mas a pessoa pelo menos tem uma orientação para você chegar. Então é importante isso. Então eu acho que a pessoa precisa sim de ficar ligado. Um pastor, por exemplo, o pastor Marcos Gregório, eu conheço há 35 anos. 35 anos que ele sempre esteve com a palavra. Então é uma referência para mim. Por mais que tenha hoje um pouco de cansaço, uma doença que pegou, mas continua sendo uma referência para mim. Hoje ele é o meu mentor. Entendeu? Então fica mais fácil de você andar. Você não consegue andar. Você só fica vendo na internet influenciadores o tempo todo. Você não sabe se o cara está falando a verdade ou não.
Você não sabe isso mesmo. como é que tá a vida dele, você não conhece, né? Mas o cara deu uma dica lá, você quer seguir uma dica que você nem sabe de nada. E não sai do lugar. Por quê? Porque o cara tá com muito seguidores, muitas curtidas, e esse cara aqui é bom, né? E, infelizmente, a gente vê as coisas não crescendo tanto, né? Jeff, a gente está conversando aqui, tá um papo tão gostoso. Só que o tempo é curto, né? Poxa, que pena. O tempo é curto. Poderias falar mais sobre música. O David está aí, está com teclado. Eu sei que tem, sabe, um tempo enorme para poder tocar com a gente, né? Mas infelizmente vai terminar o programa. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para todo mundo. Eu quero mandar um abraço para todos vocês que estão agora me assistindo pela internet, né, que hoje é o mundo inteiro. Deus possa te abençoar cada vez mais. A você, Mauro, pelo esse carinho, essa generosidade de nos convidar novamente ao programa Sonhos de Deus, esse podcast. E hoje o nosso tecladista, David Ferreira, pela possibilidade de estar aqui com a gente. Deus abençoe vocês. Se você quiser entrar em contato conosco, eu estou com o Instagram, Jeff Figueiredo, Facebook, o YouTube, onde você vai encontrar a nossa canção, nas plataformas, no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas musicais, você encontra Essa Porta é para Você, com Jeff Figueiredo. Amém, amém. Queremos agradecer, né, a sua participação. O David está conosco aqui, tecladista da Apacentar, acompanhando aqui Jeff Figueiredo. Nós agradecemos o cantor Jeff Figueiredo por estar no programa com a gente, que Sonho de Deus, e aí contamos com a presença deles mais uma vez, hein? Vão voltar. Várias vezes aqui com a gente, tá? E Deus, até o próximo programa Sonho de Deus, aqui no Nova Onda. Deus Obrigado. abençoe. Deus abençoe.